Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou Nureddin Alam, advogado trabalhista sindical, professor nas horas vagas e estou aqui para tratar de mais um dos elementos da reforma trabalhista, da Lei 13.467, que estabeleceu profunda alteração em alguns elementos estruturais dentro dos contratos de trabalho, e um deles que foi inserido por essa legislação é o teletrabalho. Pois bem, primeiro é importante também desmistificar algumas afirmações que me parecem descontextualizadas, como por exemplo que havia a necessidade de uma legislação específica ou de uma regulamentação para o teletrabalho. Isso por quê? Porque a legislação que nós tínhamos, não e temos, porque esse dispositivo legal presente na CLT não foi alterado, ela já contemplava e contempla a hipótese do serviço prestado em tal regime de uma maneira que me parece absolutamente objetiva e dentro daquilo que é necessário a partir da atividade que se cumpre. Pois bem, o artigo 6º estabelece que não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Ou seja, a nossa legislação, o artigo 6º, a CLT introduzido por uma lei do ano de 2011, ou seja, é recente, ele já trazia a ideia, ele já definia a hipótese do teletrabalho. Ou seja, não importa se essa atividade é prestada dentro da empresa, se é prestada fora, ou seja, não importa onde a atividade seja prestada. Presentes os requisitos da relação de emprego, essa atividade é uma relação de emprego. Parágrafo único define, contempla, complementa essa situação. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Aqui não deixa nenhuma dúvida de que o teletrabalho, ou seja, o trabalho por meio telemático ou informatizado, ele se presta a atender os requisitos do contrato de emprego, mesmo que não haja presença física, ou seja, da figura do empregador ou do seu preposto. Então, o artigo 6º, o parágrafo único, e é interessante que se destaque, não foram alterados, seguem presentes no texto legal, rígidos, sem qualquer tipo de alteração, desde que introduzidos no ano de 2011 pela Lei 2.551. Então, é necessário que se compreenda que é forçoso e equivocado informar acerca da necessidade de uma legislação que regulasse o teletrabalho. Porque o teletrabalho já era regulado de maneira absolutamente clara, ou seja, é um empregado em condições diferentes, ou seja, mesmo fora da estrutura do empregador, mesmo sem a presença física de alguém, um preposto ou do próprio empregador, mas que, de acordo com os meios que são inerentes ao teletrabalho, meios informatizados, meios telemáticos, se possibilitava ou se possibilita o exercício do poder diretivo, potestativo do empregador, ou seja, o elemento que define fundamentalmente a relação de emprego, que é a subordinação jurídica, ou seja, esses mecanismos já eram admitidos como existentes, como necessários à configuração da relação de emprego. Então, me parece que o texto, inclusive, tinha era conciso, né, com uma capacidade de síntese fantástica para definir o teletrabalho. Pois bem, não satisfeito, o nosso legislador buscou complexizar a discussão relativa ao teletrabalho e introduziu no texto legal, na CLT, os artigos 75A até o artigo 75E. Pois bem, é importante também destacar que a origem do texto legal brasileiro que define o teletrabalho é do Código Português. E
E se formos comparar, e aqui existe a redação dos dois textos, o texto do artigo 165 do Código Português, com o artigo 75b, que define, conceitua o que é o teletrabalho, percebe-se que, inclusive, na tentativa de inserir dispositivos dentro do conceito já existente, o nosso legislador comete e passa a cometer pequenos assassinatos da boa técnica do direito do trabalho. Pois bem, os textos são iguais, idênticos na definição, ditando que considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação. E o texto da CLT é adicionado do seguinte termo, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Pois bem, é inerente ao teletrabalho, a trabalhos realizados a partir desses meios, é quase que condição sine qua non, é muito comum que a atividade seja externa. Ou seja, quando se discute a necessidade de regulamentação do teletrabalho, é a partir da perspectiva de que é um trabalho realizado fora do ambiente do empregador. Então, quando o texto inserido na CLT acrescenta que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo, é uma dislexia, é uma incompatibilidade, uma contradição. É inerente a essa figura a atividade ser realizada fora do ambiente do empregador. Se não fosse essa a situação, não haveria por que estabelecer critérios de regulamentação ou de especificação da atividade. Inclusive, o texto do artigo 6º, citado anteriormente, deixa muito claro isso, ou seja, que essa atividade, lógico, ele trata de maneira absolutamente correta e necessária, a meu ver, no estabelecimento do empregador, no domicílio do empregado ou realizado à distância. Ele, inclusive, admite que essa atividade pode ser cumprida ou praticada no estabelecimento do empregador, o que me parece até mais razoável a partir da realidade, muito embora seja muito comum essa atividade praticada fora do estabelecimento. Então, o texto anterior, ele inclusive era mais rico e mais específico em relação a essa situação. Ou seja, o 135b estabelece, conceitua o que seria o teletrabalho. Pois bem, com essa imprecisão, com essa impropriedade técnica, que inclusive é contraditória à ideia e à essência do que se defende como teletrabalho pela própria leitura dos demais dispositivos que ele apresenta. Um outro aspecto que se destaca aqui é de fato uma preocupação até desnecessária de afastar o empregado de qualquer tipo de contato ou participação no âmbito da empresa, quando conseguir que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então vejam bem, lá no artigo 75b se trata como uma atividade que não se constitua trabalho externo. E no parágrafo único, efetivamente se coloca que essa atividade é fora do estabelecimento do empregador. É uma contradição da norma, claramente. E uma característica do teletrabalho que, digamos, burocratiza as relações é que o contrato de trabalho, e isso por essência, por natureza, ele tem dentro das suas regras inerente ao contrato de trabalho a ideia de um princípio que é o princípio da simplicidade, ou seja, se entende como vale no contrato tácito, ou seja, o contrato de trabalho, ele por essência e por excelência, ele não possui regras, digamos, de burocratização. O teletrabalho, em contrapartida, a partir desse mecanismo que se estabelece por essa inserção desses artigos desses artigos na CLT, ele claramente traz requisitos formais. O que é importante que se diga, ele dificulta e inviabiliza a prática, a execução desse tipo de atividade
para aquelas empresas de menor porte. Ou seja, quando se diz que a reforma trabalhista se presta a facilitar as relações, a facilitar as contratações, a facilitar a criação de empregos, isso não é verdade. Por quê? Nós tínhamos uma regra do artigo 6º da CLT, absolutamente objetiva e que contemplava todas as hipóteses de teletrabalho, sem a burocratização, lógico, um contrato formal necessário, porque o vínculo de emprego firmado previamente, né, não sonegado, ele exige uma mínima forma, mas essa forma poderia ser a anotação da carteira de trabalho, um contrato simples. O que se traz com essa alteração legal, com a inserção dessas regras de teletrabalho, é a burocratização da relação. Então, ou seja, para a adoção do teletrabalho, eventuais empresas de menor porte, ou seja, que tinham, por uma questão estrutural, tamanho, opção e até redução de custos, utilizavam-se, valiam-se da regra exposta pelo artigo 6º, elas perdem a possibilidade, talvez, de utilizar essa ferramenta, esse mecanismo, exatamente a partir da imposição de várias pequenas regras ou da burocratização da relação contratual pelo formalismo que se exige agora. Então, não me parece verdadeiro afirmar que essa alteração visa a tentativa de aumento, por exemplo, de um mercado de trabalho. Não, ela visa a preservação e a utilização desse tipo de mecanismo de trabalho, de contratrabalho, em empresas de grande porte. Pois bem, seguindo no texto legal, temos o artigo 75D, ou seja, as disposições relativas à responsabilidade, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Entra na perspectiva do que eu havia dito, de necessidade de burocratização da regra. Ou seja, me parece aqui estabelece uma condição objetiva. Ou seja, isso precisa estar escrito, precisa estar entabulado. Ora, essa burocratização é danosa. Por quê? Porque traz uma formalidade que viola a ideia, inclusive, do artigo 2º da CLT. Ou seja, que é o princípio da alteridade, que estabelece que o risco do negócio, da atividade, é do empregador. Então não precisaria ter uma regra, a necessidade de formalização de uma regra para que o teletrabalho pudesse, ou que as condições do ambiente de trabalho, os equipamentos, etc., isso é condição sine qua non da atividade do empregador. Então isso deve estar regulado por escrito, é uma formalização também que me parece apresenta um retrocesso e uma dificuldade, inclusive, insisto, para aquelas empresas de um porte menor que seguramente não se valerão dessas disposições. Estabelece parágrafo único que as utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. Uma regra razoável a partir da compreensão do que seria o salário, dos conceitos de salário, que não serão tratados aqui, ou seja, esses equipamentos não se destinam a um pagamento de salário ou integração à remuneração do trabalhador. Mas aí atende, de fato, a princípios inerentes à conceituação e à construção da discussão do que seriam verbas salariais de natura ou não. Tá? Então, e outra situação que me parece preocupante nessa sistemática introduzida, o artigo 75E, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Pois bem, alguns aspectos do teletrabalho que são danosos, e aí os contras muito claramente do teletrabalho, primeiro, o afastamento do trabalhador de um convívio onde ele divide um espaço com outros trabalhadores. Então isso é um aspecto social, isso é um aspecto de relações humanas.
necessário, ou seja, trabalho, dignidade, se dá com a construção também de relações sociais. Aí o teletrabalho, da maneira como se coloca, como se procura de forma assertiva introduzir no nosso sistema, ele na verdade caminha na contramão disso, porque ele estabelece a perspectiva e a ideia de isolamento do trabalhador em ambientes que possivelmente, normalmente acabam sendo a própria casa do empregado. Essa desconexão com relações sociais não parece algo saudável no que diz respeito à vida do trabalhador. Um outro elemento que é determinante e também por isso essa tentativa de se estabelecer o teletrabalho de forma assertiva diz respeito às relações do âmbito de mobilização de categoria de classe. Ou seja, quando a categoria se pulveriza em vários segmentos, o teletrabalho pode ser fora da empresa em 10 estabelecimentos diferentes. Ele pode ser na casa do trabalhador. Ou seja, o que se tem é uma pulverização da categoria. O conceito de classe, a perspectiva de pertencimento, de identidade do trabalhador com a categoria, com sua classe, com os seus pares, ela vai se eliminando, ela vai sendo retirada. E dos elementos relativos ao teletrabalho, me parece que esse é um dos seguramente mais danosos se formos analisar na perspectiva da perda de identidade de classe. Ou seja, a falta desse convívio, a falta dessa identidade, a falta desse compartilhamento de dificuldades, de discussões, de debates, de convívio, sem dúvida alguma, ela mitiga, ou mais do que isso, ela praticamente elimina a perspectiva do empregado como um ser coletivo, como um ser integrado aos seus demais pares. E isso, no âmbito de uma construção de melhorias de condições de trabalho, é absolutamente danoso. E, para além disso, essa situação ela inviabiliza ou quase inviabiliza a ação sindical. Ou seja, o movimento de classe não pode ser construído, não pode alcançar uma identidade e um trabalho de resultado em prol da categoria, se essa categoria está ramificada, está pulverizada, está dividida em vários segmentos. E me parece que esse, sem dúvida alguma, seja um dos efeitos mais danosos em relação às consequências do teletrabalho. Além da questão óbvia de fiscalização do Ministério do Trabalho, por exemplo. Ou seja, que tipo de capacidade, possibilidade tem nessa pulverização o Ministério do Trabalho fragmentado e cujo orçamento tem sido também cortado e sua atuação se busca, inclusive, quase que eliminar. Que tipo de fiscalização que se pode ter a partir dessa perspectiva? Ou seja, o teletrabalho, ele pode, num primeiro momento, me parece, naquela perspectiva de que o trabalhador pode fazer a sua jornada, absolutamente mentirosa. Ou seja, se está retirando o trabalhador de um ambiente onde a construção coletiva de ideias, de trabalho e na busca de direitos é fundamental. Então isso ao empregador, no âmbito da negociação das relações de trabalho, das relações contratuais, é fantástico, porque se estabelece aquela condição, a assimetria que é inerente ao contrato de trabalho, o desequilíbrio que é inerente ao contrato de trabalho, um empregador estipulante, trabalhador mero aderente, e sem o sentido de coletividade, sem a identidade com os seus pares, sem o trabalho em conjunto, ou seja, e com a atuação sindical mitigada, é muito mais fácil que haja uma maior exploração dessa força de trabalho no âmbito de melhorias de condições. Então são fatores efetivamente danosos que esse modelo de contrato traz. Para além disso, um outro aspecto que me parece também significativo e determinante é a inserção do inciso 3 no artigo 62 da CLT,
e para os leigos, o artigo 62 da CLT, ele estabelece as situações onde há exceção ao regime de controle de jornada de trabalho. Ou seja, a regra geral do contrato de trabalho é a existência do controle e se estabelece nesse capítulo uma série de fatores, como fixação de jornada e etc. Havia até então duas hipóteses de exceção de controle de jornada. E o artigo 62 ao artigo 62 foi adicionado o inciso 3, que excetua do regime de jornada de trabalho, do controle de jornada de trabalho, excetua o trabalho cumprido em regime de teletrabalho. Aqui me parece que existe sim, claramente, uma óbvia tentativa de desvirtuamento da realidade, de desconexão com a realidade. O teletrabalho tem dentro de suas modalidades, dentro da sua essência, os meios telemáticos, os meios informatizados, a sua essência, muito claramente, é a possibilidade do controle por N ferramentas. Do controle do quê? Do controle do trabalho efetuado pelo empregado. Então, os meios telemáticos hoje permitem, e as ferramentas utilizadas pelas empresas que adotam esse tipo de trabalho, eles permitem claramente todo e qualquer tipo de controle. Então, quando se excetua essa atividade, e se excetua pela atividade, o teletrabalho fica fora da necessidade de controle de jornada. Quando se excetua essa atividade, se pratica aqui de fato uma aberração ao mundo dos fatos. Porque, insisto, essas atividades são inerentes na perspectiva de que o trabalhador se encontra na sua casa e pode cumprir a jornada que quiser. Isso não é verdade, porque esse trabalhador submetido ao teletrabalho, ele será igualmente submetido a um regime de metas, a um regime de escalas de trabalho, ligações, enfim, atividade que seja. O empregador possui métodos de controle para que se estabeleça, ou métodos de produção, que se estabeleçam uma série de regras cuja possibilidade do empregado efetivamente de usufruir do seu tempo tal como eleja, da melhor forma, trabalhando ou não, e seria essa a perspectiva e a ideia da ausência do controle de jornada, eles não existam. Então, não é verdadeiro afirmar que o empregado em regime de teletrabalho está fora do alcance da fiscalização de controle de jornada, da fiscalização de horários do empregador. Insisto, os meios telemáticos, os meios informatizados são absolutamente inerentes a esse tipo de controle. Inclusive o controle é mais facilitado muitas vezes do controle presencial. Porém, mesmo diante desse quadro, há a inserção do teletrabalho como regime de exceção. Me parece que no âmbito do mundo dos fatos ou da realidade, se trate do tipo de norma que não prevalecerá. Porque basta o empregado demonstrar as ferramentas, ou seja, a possibilidade do controle, para inserir uma perspectiva semelhante à hipótese do artigo 621, por exemplo, que regula a atividade externa e diz que essa atividade, quando impossível o controle, não há necessidade de que se faça o controle, de que haja fiscalização. Entretanto, o que nós temos aqui no 626 é absolutamente o oposto, ou seja, é inerente, insisto, a essa atividade, a esse tipo de trabalho, a possibilidade do controle. Então, se vende a falsa ideia de que o trabalho prestado fora do ambiente do empregador, fora do estabelecimento do empregador, ele dá ao trabalhador mais autonomia, mais liberdade, mais possibilidade de exercer, de eleger a sua jornada e a partir daí trabalhar o quanto quiser ou a quantidade de horas quiser. Isso não é verdadeiro. Ele será controlado, os meios permitem isso, e esse dispositivo que busca o afastamento do controle de jornada não me parece, no âmbito do mundo dos fatos e das relações efetivamente existentes, que ele possa prevalecer, porque, reitero, o controle é inerente a essa atividade. E encerro essa
rápida exposição em relação aos contratos de trabalho pelo modelo de regime de teletrabalho inseridos pela Lei 13.467, com essas observações, com essas ponderações, e para que se faça, a partir dos mecanismos que forem apresentados no dia a dia, essas reflexões. Obrigado, até a próxima.